nossa primeira aula do curso de Introdução à Estimulação. Eu tô super animada para poder passar tudo que eu sei de estimulação para você e é um prazer poder fazer parte nesse seu processo de transformação de mãe para uma super mãe. Bom, eu acho que esse momento que você chegou até mim já deve estar bem evidente para você a quantidade de trabalhos científicos publicados demonstrando a importância, né, e o impacto duradouro dos estímulos que desde a gestação em primeiros anos, e como essa jornada de formar um ser humano ela está muito mais ligada às experiências iniciais que eles vivenciam, né, do que acreditar que nós somos resultados da sorte, da genética ou do cometa que estiver passando perto do planeta quando eles são concebidos, enfim, né? Então essa tarefa de formação de um ser humano, ela está totalmente nas suas mãos. Tudo aquilo que o seu filho vai ser no futuro depende de você. E eu tô aqui para te ajudar nessa tarefa para ela se tornar mais fácil, mais gostosa e com os melhores resultados possíveis, ok? Bom, esse nosso curso, eu não gosto de fazer um curso, principalmente um curso longo que no final eu faço meia dúzia de anotação do que foi importante. Eu gosto de bastante novidade, eu gosto de bombardeio de informação, tá? Então esse curso ele foi preparado com muitos temas interessantes para você. E eu acho que o ideal seria você dar uma olhadinha no conteúdo programático dele, no site, de tudo que a gente vai abordar em cada uma das aulas. Então, no início de cada aula, eu vou passar o que a gente vai falar em cada aula e no final da aula, eu vou falar o que vai ser, o que a gente vai ter na aula seguinte, ok? Bom, então nessa aula a gente vai tratar do que é estimulação, vamos quebrar alguns mitos e preconceitos. Eu vou passar também uma breve história sobre a estimulação infantil e a neurociência, o que nós sabíamos lá atrás, como eram feitas as estimulações e o que a gente tem de informação hoje do que a gente pode fazer de melhor para os nossos filhos, tá? E nas próximas aulas a gente vai se aprofundar bem mais nesse assunto. Vamos falar sobre quais são os potenciais geniais que o seu filho tem quando ele é concebido, sobre estímulos elaborados, montar um plano personalizado de estimulação, entre outras coisas também, tá? Bom, como o nosso curso é online, primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que você tem toda a abertura para se contatar comigo quando e como você quiser, ok? Eu gosto de conhecer sobre as minhas alunas, ter contato com elas, e isso depende de você, tá? Eu gosto muito de ter esse contato bem próximo com as minhas alunas, tá? Agora, nas minhas experiências, né, todas as alunas que eu tive, eu já entrava em contato com elas, sempre a primeira vez que a gente se conhecia, eu queria saber quem são elas, né, por que elas me procuraram, saber um pouco mais da vida delas, né, e por que eu tô entrando nesse assunto? Eu vou falar algumas coisas que a maioria delas passavam em comum, que eu passei, que você pode passar, mas já de início dessa nossa primeira aula, eu quero passar uma frase para você que vai mudar toda a sua visão sobre estimulação e que eu quero que você carregue essa frase com você para o resto da sua vida, ok? Bom, o que acontecia quando eu falava com as minhas alunas? Primeiro eu queria saber o porquê que elas chegaram até mim, o quanto elas sabiam de estimulação, e a maioria já chegava sabendo que elas tinham consciência de que tudo aquilo que elas iam fazer para os filhos delas tinha um impacto para o resto da vida e elas queriam então saber o que fazer e como fazer. E aí a gente vai conversando e tal, e eu percebia que elas chegavam com uma ansiedade muito grande em cima do filho delas, né? Então assim, eu quero o melhor para o meu filho, tudo era o foco, o meu filho, eu vi um bebê desempenhando determinada habilidade, eu gostaria que o meu filho também fizesse aquilo. Ok, bate-papo, né, aquela coisa, conversa vai, conversa vem, coisa de mãe, né, coisa de grávida, coisa de mãe, que a gente vive sempre atarefada. Elas sentiam, né, como eu também senti, um fardo muito grande de
fazer muitas coisas o dia inteiro, às vezes para muitas pessoas, né, muitas situações, e que a gente não sentia um investimento em ter tempo de fazer alguma coisa para nós mesmas, né? E às vezes quando fazia não ter um reconhecimento, aquele reconhecimento que a gente esperava, né? Você vai conversar com uma grávida, a maioria fala, nossa, essa gravidez passou voando, eu nem vi a gravidez passar, ou uma mãe de uma criança pequena falando, né, como o tempo passa rápido, não é assim? Ou passa o dia inteiro cheio de tarefa, um monte de coisa para fazer e acaba o dia, você fala assim, nossa, o dia acabou, eu fiz 1 bilhão de coisas, mas eu não fiz nada do que eu gostaria para mim, ou algo de realmente importante para o meu filho. É lógico que a gente faz muitas coisas importantes, mas a gente sente a falta de algo que possa fazer diferença nos nossos dias, né? A gente vê as mães sempre ansiando pelo tempo passar rápido, né? O bebê pequenininho, a gente ansiando para a época que ele vai engatinhar, depois quando tá engatinhando, na época que vai andar, na época que vai andar, na época que vai para a escola, na época, né? A gente sempre ansiando por um futuro e não vivendo o presente. Então, bom, lá vai a frase. Vocês vão ouvir essa frase diversas vezes, tá? Que é a seguinte: foque todos os seus esforços, tá? Seu tempo, energia, em se tornar um pai e uma mãe bem-sucedida, ao invés de tentar criar um filho bem-sucedido. Você consegue imaginar a diferença entre esses dois cenários? Bom, é o seguinte, se você criar, se você focar todos os seus esforços em tentar criar um filho bem-sucedido, se você não tiver um treinamento, não ser capacitada para isso, o que vai acabar acontecendo? A gente acaba delegando para coisas, pessoas e outras situações, e isso gera afastamento entre mães e filhos, né? Porque o pior de tudo é a gente substituir outras coisas por nós mesmas, a gente achar que outras coisas são melhores do que nós mesmas para desenvolver os nossos filhos, né? E aí cai naquela situação, né? De você delega e o tempo que você tem com seu filho você não sente que é um tempo produtivo, e uma coisinha que você vai fazer para você. Às vezes tomar um banho longo, sabe? Querer pegar um cinema, você se sente culpada de estar se afastando do seu filho. Então, se a gente parar para perceber, todo esse sentimento de culpa realmente está ligado a algo muito maior. Agora, já quando a gente foca os nossos esforços em sermos pais e mães bem-sucedidas, a gente se capacita para isso. Aí o cenário é totalmente ao contrário, né? Gera vínculo, aproximação, ok? A gente troca a dor da culpa, do afastamento pela participação, né? E quando a gente foca em sermos pais e mães bem-sucedidos, ter um filho bem-sucedido é só uma consequência natural disso. Então, você ser uma mãe bem-sucedida não é com o que você trabalha, o quanto você ganha, é o quanto você investe o seu tempo e energia para aprender sobre o desenvolvimento infantil, né, e poder intervir na vida do seu filho e criar vínculo com ele, vocês passarem por um processo de desenvolvimento em que gera aprendizado, diversão e boas memórias, ok? Eu quero que você tenha se reconheça primeiramente como uma super mãe de estar investindo esse tempo em você. Então, eu quero que você se olhe no espelho e fale, eu sou uma super mãe mesmo, tá? E as pessoas vão perceber a diferença na forma de você lidar com o seu filho no dia a dia, as coisas que você faz, as pessoas vão reconhecer. E quem vai reconhecer muito, que vai ser a maior das recompensas, vai ser o seu próprio filho, principalmente quando ele aprender a falar, ou quando ele crescer, que ele talvez até um dia se tornar pai e mãe e reconhecer tudo aquilo que a gente fez e participou na vida deles, tá? Então pensa o seguinte, que esse curso é para você. Se você pensar que esse curso é para você, tudo vai mudar, ok? Bom, falei correndo, mas olha, é tão importante isso que eu tô falando. Vamos lá, a gente vai começar então quebrando alguns mitos sobre o que é a estimulação. Vamos quebrar alguns preconceitos que a gente tem em relação ao que é a estimulação. Então, a estimulação, ela não se trata de nada de querer acelerar algum processo de desenvolvimento do seu filho, querer acelerar, pular etapas ou adultizar ele, tá?
A palavra estimulação, ela significa incentivar, promover, apoiar, dar suporte para cada fase do desenvolvimento do seu filho e para cada aspecto da vida dele. Quando a gente fala em estimular os seus filhos, muitos preconceitos podem vir, porque a gente ouve por aí falando assim, as crianças estão sendo super estimuladas, precisamos pegar leve, mas a que referência a gente está fazendo? A que tipo de estímulo? Aqui não tem nada a ver do que a gente vai falar sobre o eletrônico ou outras formas de superestimulação, tá? Aqui a gente está falando da estimulação, que ela existe a partir do relacionamento entre pais e filhos, ok? Uma coisa que eu gosto muito de investir em mim é no meu crescimento pessoal. Quando eu falo do crescimento pessoal, eu falo de vários aspectos da minha vida, né? Então eu falo da minha vida profissional, acadêmica, como mãe, como irmã, como filha, parte espiritual, enfim. Quando a gente fala do desenvolvimento dos seus filhos, dos diversos aspectos da vida dele, a gente está falando exatamente sobre o crescimento pessoal deles, dos diversos aspectos, tanto cognitivo, emocional, físico, e quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente consegue desmembrar isso daí e ver que a estimulação se trata justamente disso, de desenvolver ele nesses aspectos e em diversos aspectos da vida dele, social, acadêmica, de saúde, ok? Deixa eu respirar um pouco, porque a minha vontade de falar logo, querer passar tudo para vocês está demais. Eu sei tudo que vocês vão sair aprendendo desse curso, por mais que você leia lá no conteúdo programático, né, o que você vai aprender, acho que não dá para chegar, não dá para ter uma ideia do que realmente a gente vai falar e o que você vai aprender, tá? Bom, basicamente, muito do que a gente vai falar é que os estímulos, eles são a principal ferramenta que vocês têm em mãos, de fácil acesso, que podem não ter custo algum, capazes de definir a futura complexidade da arquitetura cerebral dos seus filhos, mudar todo o futuro deles e da sua família para muito melhor. Aqui no slide, vocês estão vendo uma imagem, tá difícil de ler, tá pequenininho, porque ela é uma cópia, tá, de um slide que a gente vai usar um pouquinho mais para frente do curso, que ele fala que realmente os estímulos, eles formam toda a fundação para as futuras habilidades, tanto de aprendizado que eles vão ter, de saúde e emocionais, tá? Os futuros comportamentos deles, tá? Quanto mais complexas e mais firmes, mais permanentes elas se tornam e mais aprimoradas podem ser as habilidades que eles podem desenvolver. Então, na imagem você vê a construção de uma casa e de um prédio, as diferentes fundações. Uma vez que você forma uma fundação e depois você começa a sua construção, você não consegue mudar ela depois. E é justamente o que a gente vai fazer aqui nesse curso, tá? Vocês vão aprender como durante a gestação e nos primeiros anos a gente forma essas bases, né? E como por meio dos estímulos, não é qualquer estímulo, eu vou ensinar vocês o que são estímulos elaborados para tornar essa fundação mais complexa, ok? Para dar base de sustento para algo que vai vir lá na frente muito mais elaborado, ok? Então, para você estimular o seu filho, você não precisa de mais nada além do que o seu conhecimento e o seu tempo, ok? Você é a principal ferramenta de transformação para tudo isso. Você ter... Pô, estamos tendo alguma queda de energia aqui, que bonito. Vamos lá, melhor feito do que perfeito, né? Vamos continuar. Se eu fosse colocar aqui, montar um cenário das coisas que a gente realmente precisa ter para estimular os nossos filhos, eu ia estar filmando acho que na cozinha de casa, na sala, tá? Porque às vezes a gente pode fazer uso de outras coisas, né? Não só o nosso tempo e nós mesmos, mas uso de outras coisas para tornar isso tudo mais divertido, mais elaborado, mas são coisas que a gente tem de muito fácil acesso, coisas que a gente tem em casa, ok? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a linha do tempo da estimulação, tá? Pra gente conhecer.
o que a gente sabia antigamente, o que era feito e a que passo nós estamos, o que a gente já conhece sobre isso, tá? Então, a gente já sabia que já existiam registros, tá? Desde 500 a.C. na China, de protocolos de atendimento às gestantes, porque já era sabido que todas as vivências que a gestante tinha, elas tinham um impacto no futuro desenvolvimento daquelas crianças. Só não se sabia o que e como ao certo, né? E diversas hipóteses foram levantadas e os estudos foram vindo ao longo do tempo para a gente poder descobrir um pouquinho mais sobre toda essa história. Aqui você pode ver que mais ou menos ali na década de 20, de 80, começaram a surgir novas áreas de estudo a partir dessas novas hipóteses despertadas por meio das observações clínicas. Então, o que acontecia? Eram estudados muitas crianças em situações de risco, crianças que viviam em orfanatos, crianças confinadas, irmãos gêmeos criados em lares separados, enfim. Ali, como eram estudos em cima de crianças que viviam em situações de riscos, né, expostas a muitos estímulos externos ruins, o foco estava muito assim no problema, né? Então, o que acontece de ruim e o que pode gerar de impacto nessa criança, né? O que pode gerar de consequências nessas crianças no desenvolvimento e se essas consequências são permanentes ou não, se existiam formas de reverter aquilo tudo, né? Então, o foco era muito no negativo, né? Também começaram a ser estudadas crianças em situações totalmente opostas, né? Bom, e ao longo desse tempo, foi se estabelecendo realmente as fases críticas do desenvolvimento da criança, tá? E selecionando pessoas, né, gestantes e crianças que estariam em grupos de risco, para que elas tivessem uma intervenção precoce. O que seriam essas crianças, né, gestantes em grupos de risco? Gestantes que tiveram alguma intervenção durante a gestação, contato com medicamentos ou doenças, enfim, algum problema durante o parto ou logo após o parto, né? Então, as crianças que já tinham um prognóstico, algum diagnóstico de que elas viveriam dificuldades na vida dela, teriam sequelas por terem tido contato com algum estímulo ruim, começaram a surgir as práticas de estimulação precoce, ok? Então, porque nessa época a gente já sabia que o tempo era um fator decisivo para se receber determinados estímulos. Lá atrás a gente já estava começando a ver o quê? Que se a criança não recebe determinados estímulos de linguagem, o que acontece com toda a futura inteligência verbal dela? Estímulos motores, como aquilo pode impactar? Então a gente já sabia que o tempo para se receber determinados estímulos era um fator extremamente decisivo. E muito do preconceito talvez que a gente tenha sobre estimulação é achar que ela é destinada a um grupo de crianças especial, né? E não é. Um grupo de crianças específico, e não é. Aqui a gente está falando sobre estimulação, e eu até convido a gente não usar o termo estimulação precoce, mas talvez o termo estimulação essencial, porque ela é essencial a todas as crianças. Porque você parar para pensar no termo estimulação precoce, é um termo meio infeliz, né? Se você for procurar no dicionário o que é precoce, precoce é tudo aquilo que é ofertado antes do seu tempo, né? E não é isso que a gente quer. Talvez o nome se aproprie pela condição de que o estímulo era dado num momento, né, num tempo suficientemente, o suficiente antes de uma condição negativa se instalar, tá? Mas vamos pensar em tudo isso que a gente vai tratar aqui como estimulação essencial, tá? Aí lá na década de 80 em diante, começaram a ser estudados também o impacto desses benefícios a curto e longo prazo, já se sabia então que era importante ter um olhar especial para as crianças que estavam em outros grupos de risco, também outras situações que caracterizavam elas em grupos de risco, né? Por exemplo, condição socioeconômica. E aí foram criados programas de intervenção para essas crianças, tanto programas que focavam na parte cognitiva, quanto na parte
emocional, e aí foram se coletando os resultados dessas pesquisas por muitos e muitos anos, né? A gente viu os programas que foram baseados, deixa eu ver se eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Não, vou falar agora. Opa, volta aqui o slide. Programas, né, trabalhos da neuroeconomia feitos em cima disso, né, de que tipo de intervenção e quando a gente deve fazer para ter um maior retorno socioeconômico. Então, foram estudadas diversas situações, crianças de diversas idades, diversos tipos de intervenções, e hoje existem programas, né, nesses trabalhos da neuroeconomia, eles são norteadores para essas políticas de programas de política pública, ok? Bom, e aí se a gente avalia, né, se a gente estudar, entrar um pouco mais no detalhe desses trabalhos, né, a gente vê que assim, o impacto socioeconômico, o maior investimento, né, com o melhor resultado socioeconômico, ele está no investimento na gestação e nos primeiros anos. E o que seria esse retorno socioeconômico? São os retornos financeiros também, tá? Mas se a gente olhar no ponto de vista da criança, redução de índice de comportamento de risco, criminalidade, toxicomania, redução de índice de abandono escolar, aumento de renda comparado aos outros grupos, tá? Resumão da linha do tempo, tá? Aí já li entre 1980 e 1990, né, os profissionais que lidavam com as crianças, né, principalmente na educação formal, eles começaram a se perguntar, mas peraí, e as outras crianças? Porque outras crianças que vivem em situações opostas, né, eram criadas com as famílias, tinham até uma boa condição socioeconômica, elas chegavam até esses profissionais pequenas, 3, 4 anos de idade, mas pequenas, mas ao mesmo tempo eles já viam o seguinte, peraí, essas crianças, elas estão perdendo muitas oportunidades, elas não estão se desenvolvendo perto do potencial que elas poderiam se tornar muito melhores, né? A questão não era transformar essas crianças em robôs, nem nada disso, mas assim, o que poderia ser feito para que elas tivessem uma qualidade de vida muito melhor, uma maior facilidade de aprendizado, não só no ambiente escolar, porque quando a gente fala em capacidade de aprendizado, se você pensar que você senta e quer ensinar alguma coisa para o seu filho, tá? Seja uma virtude, um valor, qualquer coisa, a capacidade de aprendizado dele determina tudo isso também, tá? Engloba tudo isso. E ali naquela época que as pesquisas da estimulação pré-natal começaram a surgir com muito mais intensidade, começaram a se tornar mais específicas, né? Hoje o que a gente sabe do desenvolvimento do bebê no ventre e o que a gente pode fazer por ele, né, para estimulá-lo em todos os seus aspectos, criar vínculo, a grávida não ia, quando a gente ficar sabendo, né, a grávida não vai mais querer que o bebê nasça logo para ver a carinha dele, ser bonitinho, não sei o quê. Você ia querer que a gestação durasse o dobro do tempo para poder fazer tudo que é possível a gente fazer, para realmente ofertar o melhor início possível para a vida deles, né. Aí lá, né, no ano de 2000 em diante, a explosão da neurociência, e os estudos com uma tecnologia diferenciada, né? Então, muitos dos estudos eles eram feitos a partir das avaliações clínicas, né? Agora a partir da década de 2000, do ano de 2000, a gente começou a ter resultados de muitos trabalhos com o uso de tecnologia, o que torna, assim, uma credibilidade muito maior, né? Então, e hoje eles se complementam muito, né? Não dá para necessariamente estudar tudo com a tecnologia da neurociência, porque talvez a gente ainda não tenha tecnologia ou algo não seja ético e outra coisa também, né? Por isso que esses dois se complementam muito, né? A tecnologia da neurociência e observações clínicas, porque se você for estudar o desenvolvimento humano, ele é extremamente complexo, a interação entre os fatores que determinam a formação do ser humano é extremamente complexo, não dá para você isolar fatores, é muito difícil, né? E aí surgiram novas especializações, campos de atuações, tá? Sobre essa questão da curiosidade e da novidade é o seguinte, então, hoje a gente consegue mensurar muita coisa, obter muitos resultados, assim, descobrir muita coisa sobre a mente do bebê. Então vamos supor que você leia algo sobre o seu bebê no ventre, vai.
quantidade de palavras que ele é capaz de reconhecer ao nascimento, que nas primeiras horas de nascimento ele é capaz de entender de subtração, a capacidade de memorização, consciência, ou depois do nascimento, que eles são craques em categorizar os 6 meses de idade. Quando a gente começa a estudar essa questão da mente infantil, é de cair de costas as informações que a gente tem. É muita, muita curiosidade, é demais ler isso, eu adoro. Aí você lê tudo isso, então eu vou chamar isso de curiosidades, né? Então você vai ler essas curiosidades, né? Mas assim, o que você vai fazer com uma informação dessa? Porque quando a gente lê isso, dificilmente a gente vê uma novidade. Então vamos tentar diferenciar a curiosidade da novidade. A curiosidade é uma informação nova que chega para você. O seu bebê é capaz disso, tá? Ele entende de tal coisa. Uma curiosidade. A novidade seria quando um profissional, ele pega essa informação e ele vai trazer algo novo para você. Ele vai falar assim, tudo bem, então o seu bebê, tantos meses de idade, ele é capaz de entender isso. Tá bom, então como que você pode brincar com ele? Como que você pode interagir com ele para poder manter e continuar desenvolvendo e aprimorando essa habilidade dele que ele tem desde essa época? Isso é a novidade, é algo novo, né? Porque só ler as curiosidades a gente passa dias e dias lendo, babando, que é uma delícia, mas se você parar no final das contas e pensar assim, o que isso agregou para mim? O que isso melhorou no meu relacionamento com meu filho? Talvez nada, né? Se você não tiver uma novidade. É isso que eu adoro fazer, buscar as curiosidades e trazer algo novo. O que você pode fazer para interagir com o seu bebê, para aprimorar essas habilidades que estão sendo descobertas que eles têm, ok? Bom, no mínimo serve para a gente parar de subestimar eles. Aí vamos lá. Seguinte. Aí entra, né, a indústria, né, disposição de informações, eu coloquei aqui que elas estão complexas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, então o que acontece? Quando a gente entra em contato com esse monte de informação, tudo começa a ficar confuso. Vamos lá. O boom de informações, pais e profissionais confusos. Então vamos lá. Você descobre que agora você não cuida só de um bebê, né? Que você não está só gerando uma criança, mas você está formando um ser humano. Ops, você viu que você tem um problema. Aí, na boa vontade, você vai procurar como solucionar o seu problema. Tá bom, então eu vou procurar saber como que eu posso intervir e estimular o meu filho. Com esse monte de informação que tem por aí, você achava que você tinha um problema, né? Aí já vê que você encontra mais um monte. Primeiro, mistura da informação antiga com a nova. Então tem muita coisa, vamos supor que alguém... tem muita coisa em muito lugar, em site de profissional, em blog de mãe, né, nos portais de universidades, tá? Em diversos lugares. Se bobear até no site do padeiro, né? A gente até tem informação sobre desenvolvimento e estimulação infantil. Só que acontece, então imagine alguém que vai escrever algum texto e ela vai buscar informações. Nem sempre elas buscam as datas daquela informação. Aí você começa a misturar o novo com o velho. Aí já começa a virar aquela bagunça, aquela melação toda, tá? Começa a surgir um monte de contradições. Na verdade, uma verdadeira bagunça, né? Porque existe uma infinidade de informações que a gente pode ter acesso e a gente não sabe por onde começar, né? E como eu trabalho com isso há mais de uma década, eu gosto de mostrar para todas as gestantes, mães de crianças pequenas, né, até a fase da adolescência, tudo aquilo que a gente pode ofertar de estímulos para eles, tudo aquilo que existe, né? E não só o básico para a gente estimular um pouco de tudo, mas como que a gente pode se aprofundar em cada uma daquelas coisas que você tiver mais interesse, porque realmente o mais importante é você entrar dentro de um programa em que você tenha começo, meio e fim para tudo, e não cair na armadilha de ficar fazendo um pouquinho daqui, depois você lê uma outra coisa de lá, vai juntando tudo, né? E a gente pode ter a sensação de que está estimulando eles de forma global, mas não está, né? A estimulação global, na verdade, é você, desde o início da gestação, a gente avaliar todos os aspectos do desenvolvimento deles e ofertar diversos estímulos para cada um desses aspectos. Não nesse mês um pouquinho para um, no outro mês um pouquinho para outro, não, tudo com uma evolução.
E, na verdade, todos os programas de estimulação que existem, a gente vê que realmente, assim, por meio dos feedbacks, né, que a gente conhece quais são os fatores de sucesso, realmente são 4 itens. Primeiro, os pais serem treinados para aquilo, né, a gente poder ofertar, né, estímulos certos no momento certo, traçar um plano de estimulação personalizado para os nossos filhos e, por último, né, uma estimulação global, que a gente possa estimulá-los em todos os aspectos da vida deles, desde a gestação. Então, agora que a gente já está chegando bem no finalzinho da nossa primeira aula, vamos falar só um pouquinho sobre as bases da estimulação, tanto na gestação quanto após o nascimento, tá? Para vocês verem, de repente, o que de novo você vai ver aqui nesse curso também. Então, já, desde a gestação, existem diversos estímulos, tá, que a gente pode ofertar, tanto para a cognição, para o desenvolvimento cognitivo do seu bebê. Como é feito tudo isso? Por meio dos estímulos dos sentidos. Você vai ver como durante a gestação os bebês eles já recebem estímulos para todos os sentidos e como que a gente pode se usar desses mesmos estímulos que eles estão acostumados a receber, como que a gente pode ofertar de forma mais elaborada, ok? Vamos falar sobre como são os vínculos durante a gestação, estímulos para o aprimoramento do sistema nervoso central, tá? Inclusive das áreas cerebrais relacionadas às funções vitais do bebê ao nascimento, ou seja, a estimulação pré-natal ela também está relacionada à sobrevivência dos bebês, ok? Vamos falar sobre registros inconscientes, estímulos para o desenvolvimento emocional do bebê, da inteligência emocional do bebê desde o ventre, né? Situações que durante a gestação, né, emocionais que a mãe passa e como isso pode determinar os futuros comportamentos deles, tá? Estímulos para o desenvolvimento da saúde, tá? O desenvolvimento físico deles, tá? Então essas são algumas das bases da estimulação na gestação que a gente trabalha já desde quando você descobre que está grávida, ou melhor ainda, às vezes a própria preparação para o corpo para a gestação, a gente consegue já tratar de diversos assuntos dessa natureza, ok? E algumas das bases da estimulação após o nascimento, vamos ver aqui, é a mesma coisa, tá? A única diferença aqui que você vê é que os estímulos para a parte cognitiva, né, dos bebês, lá na gestação a gente tratava muito dos sentidos e após o nascimento a gente lida os estímulos por meio dos sentidos e também eles como sendo as bases para as futuras inteligências múltiplas que eles vão desenvolver. Então, quando a gente fala em estimulação, eu acho que talvez a novidade aqui para você, né, porque a gente sabe que a gente pode desenvolver os bebês após o nascimento em diversos aspectos da vida deles, né, diversos aspectos também da parte cognitiva, emocional, saúde, física, enfim. Acho que talvez a novidade aqui seja que tudo isso também pode ser trabalhado durante a gestação, tá? Bom, a estimulação ela tem o poder de mudar gerações. Com ela você é capaz de escrever uma nova história. Existem muitos estudos da epigenética que a gente vê a influência dos estímulos externos, como eles podem né, impactar nos genes, se eles vão acionar esses genes, como e quando e como esses estímulos eles podem ter impacto nos genes e existir a transferência por meio de gerações, tá? Além disso, eu acho que o mais importante quando a gente fala da estimulação e o poder dela de transformar gerações é que tudo isso tem a ver com o seu vínculo que você vai desenvolver com o seu filho. O desenvolvimento dele está totalmente relacionado à forma com que vocês forem se relacionar. E isso é tão importante porque um dia eles vão ser pais, mães. Então a gente cria uma nova referência para eles, né, por meio da estimulação, do que é o amor, do que é o cuidado e relacionamento entre pais e filhos, ok? Então, para fechar nossa aula aqui, lembra da gente tatuar em nossos corações a seguinte frase: foquem seus esforços em se tornarem
pais e mães bem-sucedidos ao invés de focarem seus esforços para tentarem criar filhos bem-sucedidos, ok? Então, na próxima aula, tá? A gente vai começar a se aprofundar bastante na questão de estimulação. Tô bem ansiosa para começar a ensinar tudo isso. E lembre-se sempre que esse curso é para você em primeiro lugar. Então, quando você quiser fazer alguma coisa para você relaxar, alguma coisa para você se sentir bem, tá? Você quer assistir um filme? Então pensa assim, não, então eu vou assistir a aula da Paula. Quer convidar um maridão? Ao invés de sair para jantar falando, não, vamos pedir uma comida em casa, vamos assistir juntos a aula da Paula. Ok? Vamos fazer o resumão dessa aula? Bom, a gente falou que estimular é incentivar, promover, dar apoio ou suporte. A estimulação ela é para todos, ela é essencial ao crescimento. A base de uma estimulação efetiva, ela começa com o envolvimento dos pais. É possível estimulá-los globalmente desde a concepção. Os estímulos são a principal ferramenta que temos em mãos e sem custo para mudar a vida de gerações para muito melhor. E a estimulação é para você em primeiro lugar, ok? Próximas aulas a gente vai entrar no tema de potencial e genialidades, mitos e curiosidades sobre o cérebro do bebê, vamos traçar norteadores para um programa de estimulação personalizado para o seu bebê, vamos falar sobre muitas novidades, tá? E não só curiosidades, vamos falar sobre registros inconscientes, dicas, estímulos e muito mais. Então, mamãe, espero você na próxima aula. Se você já tem um pouquinho de dificuldade na sua rotina, se você já tem um bebê, tenta se programar para alguém ficar com ele, você agendar os dias da semana que você vai conseguir assistir suas aulas, para a gente seguir essa trajetória juntas e bem rápido, ok? Um beijo e te vejo na próxima aula.